2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2, 3 e 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Gostaria que vocês guardassem esta palavra. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Feche seus olhos. Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, ó Deus, nós temos o privilégio, a oportunidade de te adorar, de te engrandecer, de te agradecer pelos grandes feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E já podemos nesta manhã sentir a unção do Teu Espírito, fluindo, ó Pai, através dos louvores. E nesta manhã, Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra. Assim como Tu falaste comigo, ó Pai, através desta palavra, eu peço que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai. Nos alimente nesta manhã, Senhor. Que possamos, ó Deus, sair daqui impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E que tudo na nossa vida seja consagrado para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, esse texto a qual nós acabamos de ler, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas antes de entrar no contexto, antes de entrar nos versículos que nós lemos, eu gostaria de compartilhar com a igreja quem era o apóstolo Paulo. Porque antes dele ser o tão conhecido apóstolo Paulo, que contribuiu para o crescimento do evangelho, ele se chamava Saulo. Saulo de Tarso, que fora criado em Jerusalém. E a Bíblia fala, Paulo até ali aos Filipenses, descrevendo a sua vida. Paulo começa a dizer que ele era judeu, da tribo de Benjamim. E segundo a lei, Paulo conseguiu chegar a ser fariseu, que era daqueles religiosos da época, que estudavam a lei judaica e que ensinavam a lei para o povo. Paulo chegou a ser um fariseu. E a Bíblia diz que Saulo, até então Saulo, fora criado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era um dos homens mais influentes daquela época. Era um dos homens da lei judaica que tinha uma palavra que aonde Gamaliel chegava e falava alguma coisa, todos respeitavam. E a Bíblia fala que Saulo fora criado junto com Gamaliel. Saulo aprendeu com Gamaliel. Vejam que ele não era qualquer pessoa, por quê? Porque ele era de uma família bem financeiramente e de bons status, porque Saulo tinha o título de cidadão romano. E Roma dominava a época. Então não era qualquer um que tinha aquele título de cidadão romano. Vejam que Saulo era uma pessoa VIP, era uma pessoa muito importante no meio do judaísmo, aonde ele era tão zeloso pela lei, que quando o evangelho surgiu, Saulo começou a perseguir os primeiros cristãos, achando que aquilo ali era uma seita. Tanto é que quando olhamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a morte de Estevão, quem estava lá consentindo com a morte de Estevão? Era Saulo. Aí entra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus aparece numa visão para Saulo, aonde Saulo estava indo ao caminho de Damasco para perseguir a igreja. E Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, Saulo com aquela visão ficou cego e falou, Senhor,
quem que és tu? E aí Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquela visão impactou tanto aquele homem Saulo, tão influente, que a partir daquele momento, ele entregou a sua vida a Jesus. E a partir daquele momento, o perseguidor da igreja passou a ser perseguido, porque passou a pregar um Jesus que fora crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e tem poder de mudar a história do homem. Aleluias! A partir do capítulo 9 de Atos, ali ele passou a ser chamado de Paulo, passou a ser um apóstolo. E a palavra de Deus fala, Paulo até falando em uma das suas cartas, olha, tudo que eu conquistei para trás, todo o status, todo o conhecimento, eu reputo como esterco, porque agora eu alcancei o verdadeiro conhecimento. Aleluia. Meus queridos, Paulo foi um dos maiores contribuidores para o crescimento do evangelho. Aonde a palavra nos mostra, ali se pegarmos o Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas que está no Novo Testamento. Escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, e alguns desconfiam, não têm certeza que seja ele o autor aos Hebreus. Foram 3 viagens missionárias, por Ásia, África, ali até a parte da Europa, onde ele foi para Roma, na Itália, pregando o evangelho, levando as boas novas. Paulo abandonou tudo, tanto é que no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele escreve acerca do casamento, e ele fala, se vocês quiserem ficar como eu, solteiro pelo evangelho, vai ser muito mais fácil pregar. Mas por causa da prostituição e do pecado, se você não aguenta, então case-se. Mas ele optou em ficar solteiro para pregar a palavra de Deus. Veja o tamanho da comunhão que Paulo adquiriu com Deus. Aí chegamos neste capítulo a qual nós lemos. Porque na mesma medida que Paulo pregava a palavra, ele era perseguido. E ele era de carne e osso, como eu e você. E talvez Deus, na sua infinita sabedoria, talvez fosse ver que Paulo em algum momento ia desanimar, porque era muita tribulação, era muita perseguição. Ele recebeu 4 quarentenas de açoites menos uma. Ele foi perseguido, tentaram matar ele de várias maneiras, com pedrada, com açoites. Talvez ele fosse desistir. Aí Deus, aqui no capítulo 12, onde Paulo está descrevendo, Deus pega Paulo e fala, vem cá, que eu vou te mostrar algumas coisas. Aonde nós lemos, ele está falando de si próprio. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Deus chamou Paulo, falou, vem cá, eu vou mostrar um pouquinho daquilo que está reservado para você. Aleluias. O que eu acho muito interessante aqui, que eu pedi para a igreja guardar no início, foi no final do versículo 2, onde Paulo fala, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Agora, vamos raciocinar. Se ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu, é porque existe um primeiro céu e existe um segundo céu. E o Senhor Deus levou ele para as revelações do terceiro céu. E é cada um desses céus que nós iremos falar nesta manhã.
Pesquisando na palavra de Deus, eu fui procurar acerca desse terceiro céu. E eu encontrei um versículo no Antigo Testamento, a qual o rei Salomão, o homem mais sábio da história, disse o seguinte. Lá em Crônicas, e ele diz o seguinte: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Salomão, na sua sabedoria, está falando que ele edificou um templo para Deus, mas a presença de Deus era tão grande, que ele fala, olha, eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa feita por homens. Veja que, no Antigo Testamento, Salomão já fala de 3 céus. Mas então, qual é o primeiro céu? O primeiro céu, nesta manhã, no momento que eu levantei, eu saí para fora, e eu olhei para cima, e o primeiro céu é aquele céu que nós contemplamos com os nossos olhos, que nós vemos na atmosfera terrestre. Nós olhamos para o céu e nós contemplamos as nuvens, nós contemplamos os pássaros, nós contemplamos o azul. Esse primeiro céu é o céu a qual nós conseguimos enxergar com o nosso olho carnal. E meditando nesta palavra, eu consegui perceber que o homem, pastores, o homem pode chegar ao primeiro céu sem Jesus. Não precisa de Jesus para chegar ao primeiro céu. Hoje basta você ligar a internet, financiar uma passagem aérea em 10 vezes no cartão, e você tem a possibilidade de chegar ao primeiro céu. Não precisa de Jesus, não precisa de sacrifício na cruz. Eu tive algumas oportunidades de estar viajando de avião, e eu falo a verdade que eu fiquei bobo, pastor Afrânio. Fiquei impressionado. Na nossa lua de mel, eu e minha esposa fomos para o Rio Grande do Norte, para Natal. E ali a Bruna até ficou brava comigo, porque tem o botãozinho que você aperta, a aeromoça vem. Aí toda hora eu apertava o botãozinho, a moça vinha, pois não. Ah, não dá para você bater uma foto, nossa. Fiquei impressionado. Abri ali, tem a telinha ali da televisão, e você pode ir acompanhando o voo. Aí eu coloquei lá, fiquei olhando, 11 mil metros de altura. Aí olhei ali, 900 quilômetros por hora. Eu falei, como que pode um negócio desse? E parece que está devagar, parece que está parado no céu. Também tive a oportunidade, comemorando 1 ano de casamento, nós fomos passar um final de semana lá em Belo Horizonte. E eu da mesma maneira, impressionado com aquilo. Depois, quando eu fui com meu irmão para Goiânia, e ali nós visitamos Brasília, eu falei, eu não vou voltar a ficar 12 horas de ônibus não, eu vou voltar de avião. É bom o negócio. Se você ainda não viajou, viaje, porque é gostoso. Mas, nós voltando à mensagem, concluímos que para chegar ao primeiro céu, não precisa de sangue de Jesus. Mas também tem o segundo céu. E o segundo céu é o céu cósmico. É o espaço sideral. É onde se encontram as estrelas. É onde se encontra o Sol, a Lua. É onde se encontram os planetas do sistema solar. Onde os principais deles são o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Plutão, há pouco tempo foi tirado como um planeta por ele ser o menor, mas ele ainda está no mapa do sistema solar. E nós concluímos, pastores, que para chegar ao segundo céu, também não é necessário Jesus. É mais complicado que o primeiro céu, porque para o homem chegar ao segundo céu, ele tem que se inscrever em uma agência de estudos do segundo céu, uma agência de estudos espaciais. Vamos falar da mais famosa, que é a NASA. Para o homem se inscrever na NASA, ele tem que estudar muito.
tem que ser bacharel em engenharia, ele tem que ou ser formado em biologia, ou em física, ou em matemática, ele tem que se inscrever, tem que passar por um processo longo, para talvez ele ser chamado pela NASA. E se ele for chamado pela NASA para ser um astronauta, ele fica anos e anos e anos em treinamento, para daí talvez, quem sabe, algum dia ele possa fazer uma viagem espacial. É muito mais complicado, é necessário estudar muito, só que não é impossível. O homem, se ele colocar na cabeça, eu vou para o segundo céu, ele mete a cara nos livros e ele chega lá. E não precisa de Jesus. Mas agora, eu quero entrar com vocês no terceiro céu. Porque o terceiro céu é o mais glorioso. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o terceiro céu é a habitação de Deus. O terceiro céu é o lar de todos os salvos. O terceiro céu é o lugar que Deus preparou para nós. E mais tremendo de tudo, não precisa comprar nada para ir para o terceiro céu. Não precisa ficar metendo a cara em livros, passando por situações, por provas, para talvez, quem sabe, não. Para ir para o terceiro céu, basta só aceitar Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. Aleluias! Glória a Deus, aleluia! Santo é teu nome. Meus queridos, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos a marca do Espírito Santo em nós. E a Bíblia fala que a partir de então, nós passamos a ser cidadãos do terceiro céu. Nós passamos a ser ministros de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Habitamos aqui, mas a qualquer momento podemos ir para lá. Aleluias! E isso se deu pelo fato de Jesus morrer na cruz para nos salvar. Aleluias! É pela graça. Não precisa de nada. Para o homem ir para o segundo céu, para ele entrar na NASA, ele tem que se naturalizar americano. Mesmo que ele seja de outra nacionalidade. Mas, quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente ele já nos naturaliza cidadãos dos céus. O terceiro céu é onde Jesus, em João capítulo 14, ele disse: não turbem os vossos corações. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou para lá preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluias! Quando Jesus estava na cruz central do Calvário, crucificado, ali tinha um ladrão à esquerda e à direita. O da esquerda não creu em Jesus. Mas o da direita ali olhou e falou: mestre, eu sou pecador. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E ali Jesus olhou para ele, pela graça, pela obra redentora. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluias! E ali aquele ladrão alcançou a salvação. Este é o terceiro céu. E é para estar lá que devemos estar nos preparando dia após dia.
minuto após minuto, segundo após segundo, sempre conservando a nossa comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, no momento que ele teve estas revelações, no momento em que ele viu tudo aquilo que Deus tinha para ele, ele considerou todas as coisas deste mundo como fichinha. Aonde ele fala na palavra, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Vejam que profundo. O olho humano não viu, o ouvido humano não ouviu, e nós não temos a mínima noção, não chegou ao nosso coração. É muito mais do que nós pensamos, é muito mais do que nós imaginamos. É a glória que em nós vai ser revelada lá na glória celestial. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura lá em Romanos, capítulo de número 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31, aonde Paulo fala cântico de vitória, Deus é por nós. Porque depois que ele teve esta revelação, veja como que o apóstolo Paulo passou a encarar as circunstâncias da vida. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora veja o que ele diz, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está escrito, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, depois desta visão, ele não sabe se foi no corpo, ele não sabe se foi fora do corpo, mas ele falou, olha, se vocês quiserem me matar, me apedrejar, me açoitar, se eu passar fome, se eu passar dificuldade, se a coisa for difícil, não importa, porque tem algo muito maior me esperando. Eu vou combater o bom combate, eu vou acabar a carreira e eu irei guardar a fé. Aleluias! E o que eu acho mais tremendo é que o apóstolo Paulo, ele não quis escrever as coisas que ele viu lá. Ele falou, olha, eu vi coisas lá que nem é lícito falar ao homem. Não convém, vocês não estão preparados para receber esta revelação. Agora o mais tremendo é que Paulo, ele se segurou no direito de não falar destas coisas. Mas Deus queria que nós tivéssemos uma pequena noção. Aí o apóstolo João,
exilado na ilha de Patmos, aos 90 anos de idade, Jesus aparece para ele, e ali João teve aquela visão do Senhor Jesus brilhando. A Bíblia fala que seu cabelo era como a lã branca, os seus olhos eram como chamas de fogo, ele estava com um vestidão, ali o seu rosto brilhava, e João ficou impressionado, caiu diante de Jesus, e daí Jesus falou: olha João, você não vai escapar não, tudo que você vê, você escreve. E aí surgiu o Apocalipse, que até tem alguns pontos difíceis de entender, mas se você quiser, analise na sua casa, capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém celestial, e ali nós teremos uma pequenininha noção do que está reservado àqueles que permanecem fiel ao Senhor. Queridos, estamos vivendo dias maus, o qual a Bíblia fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. E tem aumentado a iniquidade, tem aumentado o pecado, tem aumentado a injustiça, e é tudo preparação para a volta de Cristo. E nós encontramos até muitos cristãos dentro da igreja desanimando. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não aceite fazer parte desta palavra. Faça um propósito com você mesmo. Fale: eu não vou fazer parte desta palavra. Eu não vou ser desta multidão que vai se esfriar. Olhe, Jesus diz assim: olhai para mim e sede salvos. Foca em Jesus, foca nele. Seja qual for a dificuldade, não tire os olhos de Jesus. Não se esfrie, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de manter a tua comunhão com Deus. Ainda que o homem tenha falhado com você, Deus, ele nunca falha com você. Deus é na sua vida. Não desanime da fé, não se entregue por nada, porque no final do versículo diz assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluias, glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Então eu convido a igreja que se coloque de pé. E nesta oração, que você possa agradecer a Deus por esta graça imerecida, por esse favor imerecido, por tudo aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós, que um dia será revelado. E se você está com alguma dificuldade, se você se encontra triste, a ponto de desistir da fé, esta manhã é a manhã de você pedir forças a Deus, de você talvez pedir perdão, de você talvez com sinceridade falar: Senhor, olha a minha situação, me dá forças, porque quando a trombeta soar, eu quero subir junto com a igreja. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que veio de encontro aos nossos corações, que veio, ó Pai, maravilhoso e justo, para mostrar que o Senhor, ó Pai, tem coisas maravilhosas para nós, e é numa dimensão espiritual, é numa dimensão, ó Pai, que nós iremos para lá, e jamais iremos perder, ó Pai, só iremos ganhar, porque estaremos contigo, ó Pai, na nova Jerusalém celestial. Senhor, nesta manhã, nós pedimos a Ti, ó Pai, forças, meu Deus, para caminhar nesta vida, ó Deus.
Muitas dificuldades, muitas ciladas, muitas tribulações vêm tentando nos desanimar, ó Pai. Muitas injustiças, ó Deus, quer fazer com que nós venhamos parar, ó Pai. Mas nesta manhã, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, nós pedimos o renovo, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos força, nós pedimos unção, nós pedimos ousadia, ó Pai, para permanecermos fiéis até o fim, meu Deus, porque a Tua palavra fala, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Senhor, nos sustenta, Pai, nos sustenta, Deus, ajuda-nos, Senhor, tira dos nossos olhos toda venda espiritual, tira, Senhor, dos nossos ouvidos, ó Deus, a tudo aquilo que impede que ouçamos a Tua voz, ó Pai. Que assim como o apóstolo Paulo foi cheio do Teu Espírito com as revelações, que o Teu Espírito também, ó Pai, possa vir e nos revelar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Nesta manhã, nós Te glorificamos por esta graça. E nós Te pedimos força, não no nosso nome, mas no nome que é sobre todo nome. Nós assim oramos ao Senhor, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a igreja aplauda ao Senhor Jesus.